Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Tá? Todos estão cientes que estamos gravando a aula aqui. Qualquer coisa que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Asco. Só se não for lá em Curitiba, né? Se for em Curitiba, já vamos mandar pro Faquinha que ele tira de lá depois. Deixa pra lá. Ai, ai. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente falando de planejamento, né? A ideia que a gente tem de planejamento tributário é sempre aquela, né? Eu quero pagar o mínimo possível de imposto, tá? Não se sintam, vamos dizer assim, vou usar o termo, né? Incompetentes, quando vocês não conseguirem, tá? Fazer uma redução de tributos na empresa. Aí vocês vão entender o porquê. Porque nem sempre é possível, tá? Não é a todo momento que a gente consegue, assim, fazer como se diz, reduzir tributo, né? Ah, não, a carga tributária da empresa está em, sei lá, em 32%. Ah, eu quero baixar isso aí para 28%, tá? Às vezes não é possível, tá? Aí nós vamos entender aqui os cuidados que a gente tem que ter, tá? Nós já falamos, vocês já viram, né, em outras disciplinas, como a gente sempre fala, essa disciplina a gente aborda um pouco de tudo que a gente já viu, né? A gente já falou sobre elisão fiscal, sobre evasão fiscal. Hoje a gente vai comentar também a simulação fiscal. Tá? Todas as empresas brasileiras desejam alcançar condições de alta competitividade, mas para isso, em primeiro lugar, devem buscar redução de custos, passando por reestruturações em seus sistemas produtivos, sempre com foco em possíveis mudanças que possam contribuir positivamente para suas atividades no futuro. Tá? A redução dos custos tributários também está entre os principais objetivos. A correta escrituração fiscal, começa aqui, né? Quando a gente fala, né? Até acho que a Sabrina perguntou outro dia, né? Professor, mas a questão de aproveitamento de recuperação de crédito, né? Geralmente o pessoal atua em cima disso aqui, ó, a escrituração fiscal. O que é isso aqui, gente? Principalmente quando a gente faz as entradas e saídas de mercadoria, que a gente faz os cadastros do sistema com base no NCM, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque dependendo do ramo de atividade da empresa, ela pode ter muita mercadoria que já tem substituição tributária. E se você não tomar cuidado, você vai lançar ela com a mercadoria normal, ou seja, na hora que você vender, você vai pagar ICMS novamente. E isso acontece até mesmo nas empresas do Simples, tá? Professor, mas o Simples não paga ICMS? Paga sim. Vocês viram muito bem quando a gente faz o cálculo do Simples, lá dentro a gente está pagando imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS patronal. E aí, se a empresa tiver serviços, paga ISS, e sendo comércio, vai pagar ICMS, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque, por exemplo, quando você vai apurar o Simples, você pode muito bem desconsiderar ali na questão da alíquota do ICMS, se é a parte da mercadoria que ela já tem substituição, você não tem que pagar o ICMS daquela parte. Então, ele vai reduzir um pouco o valor, você entendeu? Tá? Então, você tem que ter esse cuidado. Imagina que você, todas as mercadorias que você vende, imagina, todas, se todas forem substituição tributária, tá? Então, você não tem que recolher ICMS sobre o Simples. Então, é um cuidado que você tem que ter. E se eu me engano, lá tem um percentual lá, deixa eu até ver aqui, qual que é o percentual de ICMS aqui na coisa. Tabela Simples Nacional 2020. Ou 2020? Aqui não contabilizei.
comércio. Ó, só na primeira faixa, né, de ICMS, daquele imposto lá que a gente vai pagar, né, sei lá, de 5%, 6%, um terço dele é ICMS, tá? Só vocês terem uma noção. Então, até na última faixa, né, é sempre um terço, 33,5%. Então, você pensa ali, se você está pagando, vamos pensar, 20 mil reais de simples, tá? 33% desse simples é referente a ICMS. Você imagina se a sua empresa não é obrigada a recolher ICMS, tá? Então, tem isso. Quer dizer, um terço disso aí, praticamente 6 mil reais, aí, quase 7 mil reais, você pode economizar. E se você não estiver fazendo essa correta escrituração, né? Que é o cadastro lá do seu sistema, não que faz importação de nota, né? Os NCM, para onde que vai, qual que é substituição tributária, qual que não é, tá? Então, já começa por aí. O planejamento tributário, a primeira coisa que a gente começa a fazer ele é na escrituração fiscal, tá? Vamos lá. E o controle, a redução dos custos tributários, né, também está entre os principais objetivos. A correta escrituração fiscal e o controle dos tributos que incidem sobre a atividade de uma empresa refletem de forma direta na capacidade de formar preços de venda cada vez mais competitivos. Tá? Segundo Oliveira, para se conseguir uma redução legal do ônus tributário empresarial, busca-se pela contabilidade tributária um conjunto de atuações e procedimentos operacionais que orientam o exato recolhimento do montante devido gerado em suas operações. Vamos lá. Quando a gente faz a apuração do imposto de renda retido na fonte, tá? Sobre a folha. Quem aí faz? Tem algum de vocês aí que mexe com folha, que faz essa apuração do imposto de renda? Quando gera ali, você manda o DARF para o cliente, né? O 0561 lá. Ou quando é Prolabore, 0588. Algum de vocês fazem esse recolhimento? Fazem esse tipo de serviço? Ninguém? Tem ninguém de DP aí? Ô, saudade da Lígia aqui. A Lígia, quem mais? O Mourão. É tudo DP. Vamos lá. Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque quando a gente faz a apuração, né, do imposto de renda retido na fonte, a gente tem duas opções. Sabia? Quais opções são essas? Primeiro, nós podemos apurar o imposto de renda de acordo com a folha de pagamento, com a competência da folha. Ou podemos apurar aquele imposto de renda de acordo com o pagamento da folha. Qual vocês acham mais vantajoso para a empresa? Só não vale dizer que é a mesma coisa, porque não é, tá? Tem alguém acordado aí? Não vou mentir, para ficar preta, eu não sei não. Vamos lá. O que é mais vantajoso? Vamos lá. Vamos lá, fechamos a folha de fevereiro, certo? Se a gente gerar o imposto de renda pela competência da folha, o imposto de renda retido na fonte, qual vai ser a competência desse imposto de renda? É fevereiro, né, não? Exato. E o imposto de renda de competência fevereiro, você tem que pagar ele quando? Em março? Em março. Seria dia 20, mas dia 20 é um sábado. Não, sei lá. Então, Não estou raciocinando, não. Não, é isso mesmo, Juliana. É exatamente isso. Por exemplo, eu apuro na folha de pagamento, por exemplo, INSS, a gente levanta FGTS e apuro imposto de renda também, retido na fonte. Geralmente são esses encargos que a gente tem de folha, né? Fora outras que possam ter alguma coisa de sindicato, mas hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Então, quando a gente apura esse imposto de renda
junto com o INSS ali na folha, e a gente lança ele lá como competência, a competência da folha, da provisão da folha, então a gente está lançando com a competência de fevereiro, e exatamente como você disse, ela vence esses tributos, o recolhimento deles é em março, tá? O FGTS é até o dia 7 de março, o INSS e o Imposto de Renda retido da fonte até o dia 20 de março. Como esse mês, dia 7, foi um domingo, né? Então o recolhimento do FGTS foi dia 5 e o do INSS e do Imposto de Renda, que seria no dia 20, por ser sábado, vai ser no dia 19. Vamos lá. Agora, professor, mas o que a gente pode fazer nesse caso? Nessa situação, nós podemos apurar, considerar não a provisão da folha, mas sim o pagamento da folha. Por quê? Porque, tecnicamente, o imposto de renda retido na fonte, ele é retido no momento do pagamento, tá? Quando que vocês receberam o salário de fevereiro de vocês? Até o dia 5 de março, por exemplo, né? Exato. Vamos lá. Qual que é olha só, qual que vai ser a diferença se ao invés de eu apurar o imposto de renda, né, pela provisão, eu apurar ele pelo pagamento? O que me dá diferença nisso aí? A apuração da folha foi em fevereiro. O pagamento da folha foi em março. Se eu apurar a folha, o imposto de renda, com base na apuração da folha, na provisão dela, então ele vai sair com competência em fevereiro e eu recolho em março. Se eu apurar o imposto de renda pelo pagamento da folha, esse imposto de renda é competência março, que eu tenho prazo para pagar até dia 20 de abril. Qual que é a diferença? 30 dias, né? Tá? O que é planejamento tributário? Planejamento tributário ou reduzir o pagamento de tributos ou postergar o pagamento desse tributo. Professor, qual que é a vantagem? A vantagem é a seguinte: imagina uma empresa que tem muita gente que ganha bem, então você tem ali em torno de 10, 15 mil reais de imposto de renda todo mês. Ao invés de você pagar numa data, você vai pagar numa data posterior, 30 dias a mais. Quer dizer, esse dinheiro vai ficar em caixa para você trabalhar ele durante esses 30 dias. Você teria que desembolsar agora, você vai desembolsar só posteriormente, tá? Então, é uma forma de planejamento? É lógico que é, entendeu? Só que, assim, você vai ter que ter um controle legal, porque as pessoas vinculam aquele imposto de renda com o mês de competência da folha, tá? E aí você vai ter que readequar esse entendimento para as pessoas poderem entenderem. Eu tive problema uma vez que o pessoal, eles não entendiam. Aí eu deixei de fazer isso, né, em escritório. Eu estava dando uma vantagem para a pessoa, mas ele não entendeu. Eu falei, então tudo bem, então eu vou fazer certinho aqui, de acordo com a folha. Aí para ele não fazia diferença, né? Vai pagar, vamos supor, 100, 200, 300 reais aí, né? Se vai pagar para frente ou para trás, um mês não vai fazer diferença no caixa dele. Mas tem situações em que isso impacta o caixa da empresa, entendeu? Tá? O que eu não posso ficar fazendo é tipo assim, esse mês eu vou apurar por competência, no mês seguinte eu vou apurar por pagamento, e no outro eu vou voltar para competência. Não, para, tá? Decide o jeito que você vai fazer, tá? Certo? Vamos lá. Então nós vamos falar aqui, ó, né? Evasão fiscal, elisão fiscal e simulação fiscal. Até essa simulação, né? Teve gente que já leu o conteúdo e falou assim: professor, tem uma elusão fiscal lá, né? Esquece. Bem, gente, esse nome é feio demais da conta. Eu até comentei, eu nunca nem tinha ouvido falar desse nome, tá? Eu já tinha ouvido falar em simulação, mas não em elusão fiscal. Mas eu acho que a elusão a gente atrapalha aí com o elisão, né? Então vamos trabalhar com simulação, tá? Vamos lá. A nossa legislação, né, aplicada de acordo com as premissas estabelecidas na Constituição e no Código Tributário, traz importantes avanços e pode levar uma empresa a um patamar superior de rentabilidade. Tá? A união dos instrumentos de controle de gastos, redução de custos, escrituração fiscal e controle dos tributos, de acordo com a legislação, pode ser denominada planejamento tributário.
para entendimento definitivo, né, vamos abordar em primeiro lugar os 3 conceitos que a gente já discutiu aí no correr do curso, né, e são úteis no desenvolvimento das questões, tá? Vamos lá. Primeira coisa, gente, que a gente tem que entender. Qual que é a diferença entre evasão e elisão fiscal? Conceitualmente falando, qual que é a diferença entre essas duas? Uma é lista e a outra é ilícita. Certo. Beleza. Qual que é a diferença entre elisão fiscal e simulação fiscal? Esse aí é que eu não consegui diferenciar. Até anotei para perguntar. Nós vamos ver aqui, vamos comentar, sobre isso aqui, ó. Porque o que nós procuramos sempre é isso aqui, a elisão fiscal. Por quê? Isso aqui é o planejamento fiscal, tá? Correto. É onde a gente vai ver que a gente busca nos amparar na lei ou nos amparar, né? E tem as duas terminologias, nas brechas da lei, tá? Então, por exemplo, você tem uma empresa que é lucro presumido. E aí você faz as contas e é mais compensatório para essa empresa ela ser do simples do que ser do lucro presumido. Então, a partir de janeiro, por exemplo, você opta por essa empresa, né, e ela podendo, você opta por ela para ser do simples. O que você está praticando é elisão fiscal, ou seja, você está praticando planejamento tributário, tá? Eu mudar uma empresa de um enquadramento tributário para outro, nada mais é que planejamento tributário, tá? Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela está no presumido, mas no presumido não me dá crédito. Então eu vou passar essa empresa para o lucro real, porque no lucro real eu tenho crédito, né? De PIS, COFINS aí quando a gente fala, tá? Então, isso é mais vantajoso? É. Então, se é mais vantajoso, vamos aplicar. Nós estamos, nesse momento, praticando planejamento tributário. Planejamento tributário é complexo? Depende, né? As simples ações que você toma, elas são de planejamento tributário. Vamos lá, vocês, né, quem está em escritório aí, primeira coisa, que o pessoal chega para abrir a empresa, primeira coisa, olha, começa no simples, porque aí depois você vê como é que vai evoluir a empresa. Isso é planejamento tributário, tá? Porque você não sabe como é que vai ser a empresa. Vai botar no real direto, né? Vai ter estrutura para ter uma contabilidade bem feita? Ah, você não sabe. Então, isso é planejamento tributário. Ah, não, com o tempo você vê a empresa organizadinha, certinha, vamos passar para o lucro real, tá? Vai compensar. E isso é planejamento tributário. Então, gente, quando a gente fala em planejamento tributário, não existe aquela coisa assim, doida, assim, que fala, nossa, planejamento tributário é só um Einstein da contabilidade para fazer. Não tem nada a ver. É lógico, né, que a gente encontra algumas situações em que, por exemplo, eles montam, por exemplo, uma situação de holding, uma situação de alocar bens do sócio dentro da empresa, você entendeu? Ao invés de ser bem do próprio sócio. Então, tem várias situações que a gente vê, né, que a gente vai aprendendo com o tempo, que as pessoas vão praticando, que são planejamentos, são, tá? Visa, no geral, porque assim, gente, vamos lá, quando a gente fala em empresa, a gente não pode desvincular dela nós, pessoas físicas, né, que somos o proprietário da empresa, tá? Por quê? Porque no final da história, você não quer somente que a empresa dê lucro, você quer também poder usufruir desse lucro da empresa. E você, como pessoa física, né, proprietário de empresa, você tem que pensar na melhor solução, ou você, como contador, pensar na melhor solução para o seu cliente, no sentido de que ele vá poder ter uma renda dele, pessoa física, maior, sem pagar muito tributo. Isso que todo mundo quer, né? Por exemplo, todo mundo aqui gostaria de ganhar, né? Quem já não ganha, né? 10 mil reais por mês, certo? Vamos
vamos fazer uma conta rápida aí, quer ver? Deixa eu abrir um arquivo aqui. Cálculo IR. Compartilhar com vocês. Ó, planilha básica minha de calcular imposto de renda. Pessoal, quanto que eu vou pagar de imposto de renda se eu ganhar X? Está aqui, tá? Esse aqui de cima, ó, tabela de imposto de renda aqui da esquerda, e embaixo tabela de INSS, aqui a gente põe, eu quero ganhar 10 mil reais. Beleza, tá lá. Ganhando 10 mil reais, tu vai pagar R$ 751,99 aqui, né, 97 na verdade lá, pela tabela do INSS, de INSS, porque depois de 433,57, o INSS é pelo teto, é fixo, né? Só que você vai pagar aqui, ó, só nesse valorzinho, R$ 1.600 de imposto de renda. Se eu pegar isso aqui num ano, vezes 12, né? Se você ganhar 10 mil, você vai pagar 20 mil reais de imposto de renda. Ou seja, resumindo, você trabalhou 2 meses de graça só para pagar imposto de renda. Para pensar, tá? Isso não estamos considerando aqui férias nem nada, né? A gente colocar as férias aqui, ó, 13.333,33, que é um terço, né? Ó, só nas férias você vai pagar 2.590, tá? Então, todo mundo quer ir lá para o governo, por exemplo, né, e ganhar lá, fazer um concurso público aí, ganhando 18 mil reais. Olha, imagina, você pagando R$ 3.873,84 por mês, né? Vai dar aqui 46 mil no ano. Se eu pegar isso aqui e dividir por 18, é quase 3 meses, né? Ó, é praticamente 2 meses e meio que você está trabalhando de graça para pagar imposto de renda. Gente, então, o que a gente tem que fazer? Né? Imagina eu na empresa e eu quero pagar aqui na empresa, eu quero tirar Prolabore de 10 mil reais, tá? Mas se eu tirar um Prolabore de 10 mil reais, eu vou gastar aí, né, 20 mil reais, ou seja, 2 meses de Prolabore, para bancar o imposto de renda. Então, nós temos que fazer planejamento tributário em cima disso, tá? O que é mais vantajoso? Eu tirar a Prolabore ou eu tirar a distribuição de lucro? Tá? Então, aí que nós temos que fazer a conta. Isso aí se chama planejamento tributário. Da empresa, né? Se você está trabalhando com a empresa, automaticamente você está trabalhando junto com o sócio, com o dono da empresa, que é seu cliente, que é interessado na situação. Tá? Então, nós temos que ter esses modos operantes de fazer essa apuração. E enquanto eles não mudarem, né? Porque o governo está vendo que tem muita gente fazendo isso. O que é isso que? Ao invés da pessoa ter renda própria, ela tem participação nos lucros da empresa. Ou seja, ela passa a usufruir dos dividendos, né, do lucro. Então, enquanto o governo não mudar isso, né, nós vamos ver, as pessoas estão fazendo. Cada vez mais estão fazendo isso. Ao invés de eu trabalhar com uma empresa, eu faço um contrato com a empresa. E vou ser um PJ, prestador de serviço dela. Eu sendo um PJ, prestador de serviço, a tributação é pelo lucro da empresa. É pelo simples, ou pelo real, ou pelo presumido, tá? Pelo faturamento dela. Imagina você no simples, prestando serviço, tendo uma tributação lá na empresa, vamos pensar aí, de 16%, tá? Se você for pelo pessoa física, você, dependendo do valor, você vai ter uma tributação de 27,5 mais aqueles 700 e pouco do INSS. Então, qual que é mais vantajoso? Você pagar 16% para o governo ou pagar 27,5%, tá? Então, isso, gente, quando a gente fala em planejamento tributário, porque muita gente pensa uma coisa muito complexa. E não é complexa, né? A lei permite, nós temos aí o que a gente pode fazer ou não, tá?
tá? Basta querer, certo? Bom, vamos lá. Então, vamos falar desses três, tá? Aqui o que a gente tem que tomar cuidado é que é o seguinte, ó. Até eu perguntei de e eu não sei. É que assim, ó. Às vezes a gente acha que está fazendo uma elisão fiscal e na verdade está fazendo uma simulação fiscal. A simulação fiscal, ela é uma evasão fiscal disfarçada de elisão, tá? Ou seja, a qualquer momento, tipo assim, tem sempre um rabinho preso ali, uma coisa assim que pode o governo de repente descobrir e desconsiderar isso e você tem que pagar tudo retroativo aí, tá? Mas vamos por partes. Vamos lá. Quanto à evasão, na doutrina brasileira, né, tributária brasileira, a evasão fiscal corresponde aos meios ilícitos, ou seja, não legais, não previstos ali na lei, né, que o contribuinte utiliza para retardar o recolhimento ou até mesmo deixar de recolher o tributo, o qual já é devido pela ocorrência do fato gerador. Tá? O contribuinte ou responsável pelo recolhimento dos tributos é obrigado a entregar determinada quantia ao governo, ato que se dá logo após a ocorrência do fato gerador. Uma das características do ser humano sempre será de buscar amenizar o montante de dinheiro entregue ao governo na forma de recolhimento de tributos. Tal característica se torna a base da evasão fiscal quando ocorre a situação de desrespeito, representada pela falta de pagamento ou recolhimento menor dos tributos apurados. Portanto, esse tipo de situação, de acordo com Oliveira, pode ser conceituado como qualquer ação ilícita ou omissão com tendência a reduzir ou retardar o cumprimento de obrigação tributária. O que a gente tem que pensar aqui, tá? Professor, qual que é o primeiro passo para a gente fazer o planejamento tributário? Tá? Simples. Primeiro é ter uma escrituração decente e quando eu vou pensar mesmo em planejamento tributário, eu tenho que pensar, na maioria das vezes, nesse carinha aqui, ó. Tá? Fato gerador. Por quê? O fato gerador é a situação na qual, né, prevista em lei, que me enquadra como contribuinte do imposto, tá? Então, quando ocorre o fato gerador, automaticamente ocorre a obrigação, né, de ou fazer uma declaração ou fazer o recolhimento, tá? É o fato gerador que a gente tem que sempre, quando eu vou pensar em planejamento tributário, é sempre ele, o cara a se pensar. Essa situação que eu propus para vocês, por exemplo, quando o sócio ele recebe prolabore, qual que é o fato gerador do imposto de renda? O fato gerador do imposto de renda é a renda. Então, a partir do momento em que o sócio, né, o proprietário, recebe o prolabore é considerado como renda. Se é renda, então incide o imposto de renda, né, retido na fonte, tá? De início, tá? E ele vai ter que declarar lá como rendimento tributável, né, essa renda dele lá na declaração do imposto de renda dele, certo? Agora, a partir do momento em que ele não faz a retirada como prolabore, mas sim como distribuição de lucro, tá? Então, quando ele sai como distribuição de lucro já é dividendo, a empresa já calculou, já foi tributada sobre o imposto de renda, seja ela no simples, que tem lá dentro o valor, a alíquota do imposto de renda, seja no presumido ou seja no real, tá? Então, aqui, como não pode haver bitributação, né,
o fato gerador de distribuição de dividendos, ele não é caracterizado como renda. Se ele não é caracterizado como renda, ele não tem imposto de renda, tá? Porque já foi tributado anteriormente, então não vai ser novamente agora. Então, eu já eliminei, nessa situação, o fato gerador que gerava a contribuição aí de 27,5% de imposto de renda até. Tá? Então, nós temos que pensar no primeiro momento nesse fato gerador. Agora, né, a hora que chegar lá na simulação, nós vamos falar sobre essa mesma situação, tá? Sobre essa mesma situação aqui, que nós falamos agora, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Ó, se o pessoal aí reclamar, professor, tem gente lá esperando chamar, então vocês mandam esperar que de vez em quando eu vou abrir aqui, porque se eu ficar toda hora dando alt tab, mudando tela aqui, eu perco muito o fio da meada, tá? Então, se alguém reclamar que eu tô demorando, vocês sabem por quê. E alguém ia falar alguma coisa, alguma dúvida aqui, gente? Alguma ponta a se considerar aqui na visão de vocês? Podem falar, podem enriquecer nossa aula aí. Ainda não consegui entender a diferença de simulação. Calma, a gente está na evasão ainda. Eu sou agoniada. Nós estamos na evasão. Na simulação eu vou te mostrar a diferença. Você vai ver. Tá bom. Vamos lá. Percebeu como dentro das características da evasão estamos sempre utilizando termos como ilícito ou omissão, né? Porque, gente, o que as empresas mais pecam aqui nessa questão de evasão, né? É tipo assim, faz aquela história, simples, básico. Vender sem nota, comprar sem nota, tá? Então, isso é evasão. Pronto, morreu o assunto. Não existe, isso não é planejamento tributário, tá? Aí, eu tive até uma situação que eu debati com um aluno, né? Assim, debati no seguinte sentido. Ele argumentou que se as empresas não pagassem, tivessem que pagar todos os tributos, né? Elas iriam quebrar, tá? Aí eu argumentei com ele que não. Tá? Que a questão da carga tributária, de acordo com que você faz a sua escolha tributária, né, o seu regime tributário, seja simples, presumido ou real, o que prejudica uma empresa ou a outra é porque tem as empresas que são desonestas, né? Porque se toda empresa fosse honesta, se o governo tivesse fiscalização mesmo, séria, ele conseguisse fiscalizar todas as empresas iriam trabalhar dentro da lei. Todas trabalhando dentro da lei, todas teriam a mesma carga tributária. Então, o que ia diferenciar uma empresa da outra? Simples, a gestão administrativa da empresa. A gestão de pessoas, a gestão de estoque, a gestão de compras, de vendas, mas não a gestão tributária. Tá? Nessa situação, eu não posso dizer que a empresa A é favorecida, né, ou a empresa B é desfavorecida. Não tem, tá? Se as duas fossem, né, todas as empresas fossem éticas, pagassem todos os tributos corretamente. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, eu tenho a empresa A que paga tudo certinho, a B vende minha nota, compra minha nota, então a B consegue ter um custo menor, né? Por quê? Porque ela pratica a evasão, a sonegação, tá? Então, ela é um player desonesto, né? Porque ela não segue as regras. Aí o que isso leva? Isso leva a todos terem que fazer essas maracutaias. Por quê? Porque, assim, ó, se a empresa não for correta, se a empresa for correta, ela não sobrevive. Tá? Por quê? Porque ela está no meio de um mercado onde a grande maioria não é correta. Você entendeu? Então fica difícil de você ser honesto, né, onde todo mundo é desonesto. Porque até o seu cliente, ele não importa se você está pagando os tributos certinho ou não. Ele quer saber de um preço menor. Mesmo que a outra está sendo uma empresa que está praticando uma evasão fiscal. O que isso é ruim até para ele, cliente. Por quê?
Ele está comprando a mercadoria que, teoricamente, deveria estar repassando uma parte para o Estado e não está. E ele acha que está bom, você entendeu? Porque ele está pagando mais barato, tá? Mas, às vezes, eu tenho cliente, né? Na verdade, praticamente todos os clientes que têm comércio, né? De uma hora ou outra, eles acabam fazendo umas coisas que não devem, né? Mas qual que é o grande problema, por exemplo, que a gente acontece? Veja, por exemplo, você compra uma mercadoria sem nota, e se o seu cliente pedir nota daquela mercadoria? Como é que você vende? Você fala assim, eu não posso te vender com nota, tá? E aí, como é que você faz? Ou vamos pensar o seguinte, você comprou 50 unidades de sei lá, de um determinado produto, né? E 25, a nota só veio como 25. Os outros 25 são sem nota. Então, como é que você vai fazer? Você vai... Se 25 pedir nota, beleza. Ok. Aí as outras 25 você só pode vender se for sem nota. Tá? Olha onde, tipo assim, sabe aquela história de que uma mentira leva a outra e chega uma hora que você não tem mais para onde ir? Tá? É mais ou menos por aí. Imagina, você compra aí vários produtos sem nota, tá? Só que o seu cliente vem e compra de você, passa um cartão. E toda vez que passa o cartão, você sabe, né? Já é regra, a gente tem aí com todos os clientes. Passou o cartão, você tem que emitir nota. Agora me explica, como é que você controla o seu estoque? Porque esse estoque, teoricamente, não pode aparecer, tá? Aí eu digo, o que é o menos prejudicial nessa coisa? Quando você for comprar meia nota, compre meia nota no valor, não na quantidade. Por quê? Porque você está comprando um produto mais barato, né? O seu cliente, o seu fornecedor está te vendendo mais barato, porque ele só está colocando metade do valor da nota, tá? Por quê? Porque pelo menos assim você não detona o seu estoque, tá? Agora, a vantagem que o seu fornecedor vai te dar para você comprar por meia nota tem que ser muito grande, porque para ele é maravilhoso, mas e para você? Imagina se você tem um problema com essa entrega dessa mercadoria e aí você precisa entrar na justiça. Aí você vai entrar na justiça, qual é o valor da sua nota? É só a metade. Ou seja, se você ganhar na justiça, ele vai ter que te pagar a metade. Aí você vai falar pro juiz que não, mas que eu combinei com ele de pagava o dobro, mas ele me entregar só a meia nota. Você vai assumir que você está praticando evasão fiscal na frente do juiz, tá? Então, gente, tem que ter muito cuidado. Na verdade, vender meia nota, né, é interessante para quem vende, porque você está diminuindo o seu faturamento. Então, se diminuir seu faturamento, você vai pagar menos imposto. Pronto, acabou. Tá? Em valor. Agora, imagina lá, você tira 3 peças do seu estoque, 4 peças do seu estoque, mas você faz a saída só de 2. Tá? Como é que você... Né? E o resto, como é que faz? Porque não está mais no estoque. Então, gente, tem que tomar muito, muito cuidado, tá? A evasão fiscal se dá quando o contribuinte adota práticas tributárias ilícitas com a única intenção de retardar, reduzir ou eliminar o recolhimento do tributo. Tais condutas ilícitas acontecem após a ocorrência do fato gerador e o surgimento da obrigação tributária. Por que após a ocorrência? Porque o fato gerador já aconteceu. Então, você já gerou a obrigação. Tá? Então, já teve a obrigação. A obrigação está aqui, tá? Então, quando você age depois do fato gerador, esquece. Depois do fato gerador, tudo que você fizer vai ser evasão fiscal, tá? Elisão fiscal é antes de acontecer o fato. Depois que aconteceu o fato, já, como diz, o leite já está derramado, tá? É como se derramasse metade do leite e você fosse lá e botasse água para entregar para o governo, tá? Você não está entregando aquilo que você se comprometeu. Já aconteceu, tá? Aí a gente tem 2 tipos de evasão, né? A omissiva
e a comissiva. Qual que é a diferença, né? Vamos lá. Praticada de forma intencional ou não, pode ser subclassificada em imprópria ou inação, né? A gente fala da omissiva. A imprópria ocorre quando o contribuinte nem chega a praticar o fato gerador do tributo, evitando para que não haja obrigação de pagamento do tributo. Tá? Por exemplo, né? O que seria essa omissiva? Qual situação que a gente poderia evitar, né? Para não deixar acontecer o fato gerador? Seria, por exemplo, não registro de uma venda, né? Mas, teoricamente, eu tenho o fato gerador que é a venda. Eu estou fazendo uma evasão mesmo, nua e crua, né? Vamos lá, gente, ajuda eu a pensar aí, porque uma evasão omissiva imprópria. Bom, a inação ocorre após o surgimento do fato gerador, né? Podendo ser não intencional, quando ocorre a falta de conhecimento do dever fiscal. Ou intencional, caso o contribuinte de forma deliberada pratique o ato de sonegação fiscal, podendo ocorrer a falta ou atraso no recolhimento do tributo. Inação, tudo bem. Inação, tipo assim, você fez uma declaração e, por exemplo, o seu sistema está configurado errado, tá? Então, de repente, deixaram configurado lá estava configurado como substituição tributária um produto que não é mais substituição tributária. Então, foi um erro, né? Tá? Você pagou menos imposto, mas não foi intencional, mas sim por problema ali dentro, né? Tá? Agora, essa de nem chegar a praticar o fato gerador, eu vou pensar mais depois, ver se vem alguma coisa na cabeça, tá? Vamos lá. A evasão comissiva. O contribuinte, de forma voluntária, vamos lá, e consciente, adota uma conduta irregular, visando eliminar, reduzir ou retardar o pagamento do tributo. Esse tipo de evasão poderá ser lícita ou ilícita, dependendo dos meios adotados pelo indivíduo. A ilícita, caracterizada pela fraude, na qual a evasão é causada por meios ilícitos, né, ou pela simulação, quando ocorre a evasão de tributos por meios que aparentam ser lícitos. Tá vendo aqui, Dirna? Tá começando a explicar a simulação, tá? Outra forma de evasão comissiva é o conluio, né? Quando causado por acordo doloso entre duas ou mais pessoas. Que seria, eu compro por meia nota ou eu vendo meia nota, assim, entendeu? A lista é caracterizada pelo planejamento de negócios menos onerosos do ponto de vista fiscal, tá? Que visam atingir o resultado econômico benéfico, diminuindo sua obrigação fiscal. Ocorre sempre antes da existência do fato gerador. Aqui, né, a gente já aborda, né, aqui dentro, a elisão fiscal. Tá? Se falou que é lícito, a elisão fiscal. Tá? Certo? Então, vamos lá. Aí a gente vem, o que é a elisão fiscal? Elisão fiscal é o que a gente sempre busca, né? Que é o planejamento tributário, tá? É nós pensarmos da melhor forma de se pagar menos tributos, tá? Simples. Ou, né, naquela situação, ou postergar o pagamento desses tributos. Como, por exemplo, de uma situação de elisão fiscal, por exemplo, vamos lá, nós temos aí, quando você faz apuração, né, por estimativa, que chama, né, você apura, por exemplo, tanto aí no real como no presumido, né, você faz a apuração do imposto, por exemplo, né, trimestralmente. Então, você fecha ali o trimestre, você entendeu? Poderia deixar para fazer isso tudo no final do ano? Poderia. É aconselhável? De jeito nenhum, tá? Porque você imagina, se você vai ter caixa para pagar, por exemplo, 1,5 milhão de de imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS, tá? Não teria como, tá? Até porque o PIS e COFINS é mensal, é só imposto de renda e contribuição social mesmo, tá? Então, nós temos que ter esse pensar também, não é somente de postergar, tá? Mas também o impacto que você vai ter com isso lá no caixa da empresa. Por quê? Porque nós sabemos que os nossos
clientes, a grande maioria deles, eles não se programam, tá? Infelizmente, dá um maior trabalho para a gente. Porque nós sabemos quanto que ele fatura, nós sabemos quanto que ele tem de despesa, nós sabemos que a empresa está dando lucro. Só que ele vive reclamando que a empresa está no negativo. Mas quem está deixando a empresa negativa, geralmente é ele, tá? A gente tem muita situação em que o proprietário, ele usa o caixa da empresa como se fosse a carteira dele, tá? Então, ele ocorre em que ele sobrou um dinheiro ali, ele gasta, ele usa, ele compra um carro novo, ele compra uma coisa, entendeu? Eu tive uma situação aí, né, de uma pessoa que, na verdade, não é nem cliente meu nem nada, tá? Mas é o seguinte, eu tomei ciência. O cara pegou, né, e fez aí prestou um serviço aí, tá? Você entendeu? E ele contando que ia receber esse serviço, pegou outro serviço, pegou um valor que ele tinha em caixa, né? E comprou um carro novo, né? Não, 3 carros novos para a empresa. A empresa, não foi nem para ele, tá? Problema, que aquele dinheiro que ele estava esperando receber, ele não recebeu na data, tá? Aí o que acontece? Ele teve que fazer empréstimo, né? Para poder pagar a folha de pagamento, tá? Olha só a situação. O cara contou totalmente com o ovo dentro da galinha, tá? Mas eu prestei o serviço, eu tenho que receber. Tem, só que a gente sabe que quando você trabalha com grandes empresas, né, você depende de vários fatores para receber. Primeiro que elas não pagam assim do nada, né? Elas vão primeiro, né? As grandes, vocês têm uma noção. As grandes empresas só pagam para quem está todo certinho, sabia? Para você receber da Suzano, por exemplo, você tem que apresentar a certidão negativa, estadual, municipal, federal, tá? Sem a qual eles não pagam o que você der para vocês. Vocês sabiam disso? A Vale. Então, se um dia você pensar em prestar serviço para a Suzano, para a Vale, se tiver uma empresa, pensa, sua empresa tem que estar corretinha, não pode ter problema nenhum, tá? Porque vai pedir todas as certidões no ato de pagamento, tá? É fatal. Então, se você tiver com a empresa bagunçada, nem presta serviço. Às vezes você consegue até prestar um serviço, você não consegue receber depois, tá? Então, essas grandes empresas têm essa política, tá? De, na hora de fazer qualquer pagamento, é como se fosse órgão público. Se você trabalhar com a prefeitura, qualquer órgão público, na hora de fazer pagamento, você tem que estar todo regularizado, tá? Então, já tenha ciência disso. Quando for pensar que tipo de empresa eu vou ter e quais serão os meus clientes, então você já pensa, olha, se eu for trabalhar com grandes empresas, né, ou com um órgão público, pode ser que eles exigem, né, que eu tenha minha empresa toda regularzinha. Não, mas a minha empresa vai andar sempre regular. É isso que a gente espera, mas nem é sempre o que acontece, tá? Então tem que se pensar nisso também, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala em elisão, é justamente eu vou pensar antes da galinha botar o ovo. Que depois que a galinha botou o ovo, já não tem o que fazer, tá? Então, vamos lá. Quando o contribuinte adota o comportamento de planejar e estabelecer objetivos e diretrizes que respeitem as normas tributárias a fim de gerar economia de tributos, tá? Tal ato é denominado elisão fiscal, tá? Desenvolvido dentro do planejamento tributário, a elisão fiscal deve adequar o contribuinte à sua melhor forma de tributação, tá? De acordo com o sistema tributário, proporcionando a ele a redução, né, de tributos e suas alíquotas, tá? Tem algumas situações, gente, tipo assim, de pensar em que tipo de produto eu vou vender, tá? Por exemplo, se você vender arroz, por exemplo, uma ideia, o arroz, né, que o arroz geralmente é a cesta básica, né? Então ele já é menos tributado, mas você tem uma diferença de tributação se o arroz é in natura
ou se o arroz é embalado, tá? É lógico que hoje em dia a gente faz de acordo com o que o cliente quer, né? O nosso cliente vai comprar geralmente o arroz embalado ali, bonitinho, limpinho já, né? Entendeu? Mas tem diferença. Então, quando você vende algum produto a granel, por exemplo, você está dizendo para o governo que tem um processo aí no meio que você não teve. Então, aquilo ali, ele é um produto com a tributação geralmente menor, tá? Por isso, que às vezes você vai comprar algum produto, por exemplo, se você comprar granel, é um preço. Se você compra ele em sacado, embalado, o preço já aumenta. Tá? Por quê? Geralmente a tributação é maior. Então, pensar em planejamento tributário, se pensa até mesmo em que tipo de produto eu vou vender, de que forma que eu vou vender ele, né, quando for possível, para fazer esse planejamento, né? Porque isso vai impactar lá na frente, tá? Eu falo muito que, tipo assim, ó, você tem que pensar muitas vezes em que tipo de empresa, né, você vai abrir. Na hora de abrir ela, você pensa, a primeira coisa que a gente faz, né? Toda empresa, ela tem um objeto social. Vocês sabem o que é objeto social? Lembra? Objeto social da empresa que vocês trabalham. Só atividade, Exatamente. Qual é a atividade da empresa? Qual é o KNAI da empresa? Uhum. Tá? Então, quando a gente fala em objeto social, é o KNAI da empresa. Tá? Qual que é o KNAI? Por que eu estou falando isso? Que, por exemplo, nós temos situações aí hoje das empresas, não sei se eu falei com vocês ou foi com a outra turma, eu fico doido agora, tá? Então, se eu repetir, você fala, professor, já falou isso. Por exemplo, na prefeitura, quando você vai fazer a abertura da empresa ou o cadastro dela lá, se você for de baixo risco, você não paga o alvará. E tem alvará aí que custa até R$ 700, até R$ 1.000, dependendo do tamanho da empresa e da atividade dela, tá? Então, todas aquelas atividades que a gente coloca ali, né? Todas são necessárias, tá? E aí, vamos pensar, quais atividades são de baixo risco? Será que dá para mim atuar somente com essas atividades? Que queira ou não, você economiza aí, né, em alguns casos, R$ 500, R$ 600 da taxa de alvará, tá? Sem contar a redução da burocracia. Tá? Então é uma situação de se pensar. É um planejamento? É lógico que é. Ah, não, professor, mas eu preciso de tal atividade. Não, tudo bem. Não estou dizendo que você que vai falar para o cliente. Não. Travou. O áudio do professor ficou mudo ou foi só no meu? Não, meu também. O meu Travou. também ficou Foi mudo. tudo. Acho que ele caiu, que até a câmera não tá aparecendo. O de você já voltou, já? Não. Não, Ah, tá. Tá usando Júpiter? Não, é a minha tomada aqui.
Aí o computador estava no Wi-Fi, aí que caiu a tomada aqui e desligou o roteador. Tá Não é um bom. problema. Tá? Aí eu já ia colocar aqui o computador está carregado, né? Mas aí o roteador tá no break não está mais confiável, aí caiu tudo. Mas voltemos, estamos aqui. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Vamos lá. Então, gente, nós temos que pensar antecipadamente, né? Isso é elisão fiscal. Pensa antes, né? Eu quero abrir uma nova filial, tal, vai fazer isso e tal, beleza, vamos pensar. Compensa abrir uma filial, compensa abrir uma nova empresa. Por exemplo, eu estava conversando com um colega meu aí, tá, que ele trabalha lá e ele é vendedor e vai ser gerente de uma das unidades do Eletro Mateus, né? Aí o que acontece? Ele estava me dizendo o seguinte, que o Mateus vai abrir, eu acho que 4 ou 5 lojas aqui em Imperatriz, tá? Só que não vão ser lojas do Mateus, assim, com o nome Mateus, ser com outro nome, é uma tal de Camino, parece, entendeu? O que é essa loja? Ela vai vender móveis, vai vender tudo, só que é uma loja, né, de um tamanho menor, entendeu? De um porte menor. Então ele vai conseguir, de repente, concorrer com as lojas de bairros, entendeu? E a ideia dele é abrir tanto aqui em Imperatriz, como abrir também em outras cidades pequenas aí do Maranhão, entendeu? Então expandir A lojinha pequena. muito mais. No Pará já tem até essa loja, professor. Tem, né? Então, Estado eles do Pará. estão começando a trazer para Aham. cá, assim, terá que trazer No caso, essa... Aí você fala assim, mas vai ele concorrer com ele mesmo? Cara, é assim, ó. Até eu vi uma palestra, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar na época, que é o cara que era dono ali do Gatinhos, né? Que ele trabalhava como essa parte de marketing do Mateus. E na época que o Mateus tinha somente a loja, que tinha na loja em Balsas, né? Aí abriu a loja aqui no Timbiras, né? Que era supermercado Timbiras, parece que antes comprou, né? Mudou. Aí quando falaram de abrir outra loja, que abriu da Bernardo Saião, tem muita gente que falou o seguinte, mas é doido, né? Vai dividir o público, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ele vai ganhar menos, vai ter mais custo, vai ganhar menos. E o que eles identificaram foi justamente o contrário. Quando abriu a loja da Bernardo Saião, né? Da Goiás lá, o faturamento da loja da Ceará aumentou, tá? Aí depois eles abriram o quê? Abriram a loja, né, da rodoviária, antiga rodoviária, né? Também não mexeu nos faturamentos do coisa. Abriu a do Mix Bacuri, entendeu? Então é uma estratégia que eles têm. O que acontece? É a estratégia que os chineses usam quando vêm para um país, né? Tipo assim, você vai muito em São Paulo, as cidades do interior de São Paulo, tipo assim, onde abre uma lanchonete chinês, sempre tem 2, 3 perto, sabe? O que acontece? Eles criam, né? Por exemplo, quando você fala de fazer compra, ninguém fala de, eu vou ali em tal mercadinho, ou eu vou lá no Caldeirão, ou eu vou lá no, sei lá, no Barateiro. Eu vou lá no Mateus, né? E tipo assim, e não importa qual lugar da cidade que você tá, né? Atualmente, você tem um Mateus perto de você. Então, ele acaba criando aquela coisa assim, aquele vínculo, né, que te transformando em freguês dele, tá? Você pode ser cliente do Caldeirão, pode ser cliente do Barateiro, mas você é freguês do Mateus. Por quê? Eu tenho certeza que a maior parte das suas compras você acaba fazendo no Mateus, tá? Então, quando você vai várias vezes num lugar só, você é freguês daquela empresa, tá? Então, são um planejamento que eles fizeram de abertura de loja e tudo mais, né? Por exemplo, antes você não tinha a parte de eletro, aí você começou a colocar a parte de eletro lá dentro. Aí, por exemplo, você vai lá no Bacuri, por exemplo, né? Onde você entra? Você já entra no lado do eletro. Quer dizer, ele já te obriga a passar ali, né? A entrada já fica no meio do eletro. Eu não vim aqui, eu vim para comprar arroz, feijão, carne, mas você passa perto do eletro primeiro. Quer dizer, ele já é um marketing que ele acaba fazendo, você entendeu? E pode ver, quando faz a abertura da loja,
aquilo que mais chama atenção no primeiro momento, o que o pessoal quer é coisa de elétrico, né? Tá? Então, gente, elisão é planejamento tributário. Planejamento tributário, o nome já diz, né? Planejar. Depois que aconteceu, aí não é mais planejamento, né? Aí é Deus nos acuda, você entendeu? Imagina, vou falar para você a seguinte situação. Imagina se você seu cliente, por exemplo, ele quer ser lucro real, tá? Ele já fez todo o planejamento dele, ele é lucro real, tá? E aí você faz a apuração dele lá no primeiro trimestre como lucro real, né? Só que na hora de você emitir o DARF, você emite o DARF como lucro presumido, tá? Ou seja, é aquele primeiro DARF que ele paga que vai definir o enquadramento tributário dele naquele ano. Imagina se você botou o código errado, tá? E você vai obrigar o seu cliente a estar enquadrado, né? No regime que ele não quis. Espera aí que é tomada de novo. Oh, meu Deus, a tomada hoje está dando trabalho. Pronto. Agora não cai mais não. É que aquelas tomadas antigas de 2 buraquinhos só, sabe? E a extensão que tá ligada aqui nela tá ligada a essa de 3 pinos que eu tive que cortar no meio, não vou danado. Deixa pra lá. Acho que agora não cai mais não. A fita segurando. Tá? Então, gente, só reforçando, planejar, tá? Nós temos que pensar antecipadamente. Isso é a principal característica, né, da elisão, ó. De acordo com o Oliveira, ó, você tem que tomar atitudes antes de ocorrer o fato gerador, tá? Com o objetivo de não pagar imposto ou diminuir ou postergar esse pagamento de imposto, obrigação, tá? Ó, como primeira característica, nós temos o quê, né? A elisão pode ser utilizada de forma preventiva, aproveitando-se de todos os recursos disponíveis na norma tributária para evitar a ocorrência de fato gerador de uma obrigação tributária ou para retardar sua caracterização ao momento mais adequado. Como segunda característica, ainda podemos reduzir o valor total do imposto devido, exercendo a opção pelo regime de tributação, tá? Mais indicado para a empresa, conforme suas atividades, sendo os regimes tributários conhecidos como lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Então, essas são as opções que nós temos. Ou a gente pensa preventivamente, né? Ou mesmo depois que já fez tudo que podia fazer, o que eu posso fazer posteriormente? Olha, eu posso fazer uma mudança de regime tributário, né? Eu posso pensar na empresa, né? Pensando no longo prazo, falar, não, é melhor a gente ser lucro real, ou melhor ser presumido, ou simples nacional, tá? Lógico, a gente tem as situações que obrigam ou não a sermos, né, de um determinado a possibilidade de escolha, né, do regime, tá? Mas a gente tem nada mais do que pensar, tá? Geralmente as mudanças de regime, elas acontecem em que situações?
olha, você tem o faturamento da empresa, você sabe como que a empresa fatura, o tanto que a fatura, qual que é a projeção de crescimento, que aí você tem você está mais por dentro da realidade da empresa, né? Então aí você consegue pegar aquilo ali. Se a empresa ela é do simples, se ela fosse do real, como seria? E se ela fosse do presumido, como seria? Né? E aí você consegue sentir esse impacto, tá? Eu já tive situação, por exemplo, da pessoa da pessoa que administra a empresa fala assim, ah, não, essa empresa é melhor ela sendo lucro presumido. Aí falamos, olha, ela só compensa ser lucro presumido, né, na situação que nós fizemos lá, se ela faturar acima de 150 mil por mês. Ah, não, mas ela está faturando já, vai faturar mais, não sei o que lá mais, beleza. Aí passou para o lucro presumido. Final da história, a empresa fatura em média 120 mil por mês. Tá? Ou seja, se ela tivesse ficado no Simples Nacional, era mais vantagem para ela. Tá? Mas a pessoa que administra, né, a gente não vai questionar ela, né? Tá? Ela acha que tá bom assim, certo? A elisão tem por finalidade a minimização, né, do pagamento dos tributos ao Estado, sempre maximizando sua lucratividade e competitividade. Tá? Essa elisão e planejamento é o que a gente utiliza no caso de fazer retiradas, por exemplo, né, na característica de distribuição de lucro e não na característica de prolabore. Tá? Isso é planejamento. Estou pensando pela empresa, estou pensando pelo sócio, né? Ah, professor, mas aí é só o sócio. Sim, mas é tipo assim, eu mudo a forma que a empresa faz o seu pagamento, a sua distribuição dessa forma, entendeu? Com essa medida, né? Ó, existem duas espécies de elisão. A elisão induzida pela lei e a elisão resultante das lacunas da lei, tá? O que é induzida pela lei? Vamos lá, quando a própria lei estimula a empresa a se comportar de maneira que gere economia fiscal, tá? Por exemplo, a questão, né, que nós temos, por exemplo, do Simples Nacional, né? É uma lei que ela vem a estimular que as empresas sejam do Simples, né? Tá? Então, antes do Simples, né, a gente só tinha as empresas que eram empresas normais, vamos dizer assim. Então, todos pagavam da mesma forma. Então, ele veio a estimular, olha, vamos aqui, Lei Complementar 123 de 2006, né? A 96, né, a criar o Simples Nacional, estimulando o quê? A que as pequenas empresas paguem menos tributos, tá? Tanto, para vocês terem uma noção, que está se falando, por exemplo, aí, né, desse auxílio emergencial, de benefício emergencial, essas coisas. E como o governo, todo benefício que o governo dá, toda verba que ele dá, tem que ter uma contrapartida. Ah, professor, mas esse auxílio emergencial, eles estão fazendo dívida. Beleza, então. Só que já estão fazendo a PEC, e na PEC está dizendo o seguinte, que o governo se compromete a reduzir as isenções que ele dá de 4% do PIB para 2% do PIB aí num prazo de 8 anos. Tá? Então o governo vai ter que mexer. E tem algumas isenções que ele dá que ele não tem como mexer, porque são de lei. Como, por exemplo, o Simples Nacional. Ou o MEI, que o MEI é Simples Nacional. Então, é um lado que ele não pode mexer. O que está previsto, né, para uma alternativa para o governo mexer? Seria deixar de permitir as deduções, né, que ocorrem hoje na declaração do imposto de renda. Por exemplo, hoje, despesas médicas, hospitalares e com instrução, elas são dedutíveis, né? Então, a ideia é que, né, mais para frente, isso venha a deixar de ser, tá? É uma forma que o governo tem de adequar a lei. Só que a questão é que a lei não obriga ele a isso, tá? Ela diz que ele deve, que ele tem que fazer, mas não falou que quando, nem, entendeu? Então, não tem uma obrigatoriedade fixa, tá? O objetivo da legislação é estimular a prática de determinados negócios, né? São chamadas reduções, isenções e não incidências em alguns casos. Então, por exemplo, a gente tem aí, né, como elisão, por exemplo, né, igrejas,
tá? Igrejas, elas não... Igrejas, partidos políticos, a gente já falou, né? Algumas instituições aí, elas não têm, não pagam tributos, tá? Então, vamos pensar, se eu abro uma igreja, né? Tem um estatuto ali certinho, e vamos pensar que eu seja, vamos lá, estou pensando na igreja como negócio, não como questão de lei, tá? De fé, tá? Mas eu abro uma igreja e aí eu presto serviços de consultoria, né, para empresas. As empresas podem, ao invés de estar me pagando ali como coisa, ao invés de eu estar cobrando, elas vão fazer uma doação, tá? Fazem uma doação para a igreja, essa doação vai para dentro da igreja, né, que se eu criei a igreja como de fachada, né, e isso vai ser distribuído dentro dos gastos da igreja depois, tá? Ou para pagar, né, aí as despesas das pessoas que estão envolvidas, tá? É uma forma, tá? Lógico, aí a gente cria essa igreja vai entrar lá fugiu o nome, gente. Simulação fiscal. Né? Entra lá na simulação fiscal, tá? Por quê? É um tipo de empresa que está é um lobo em pele de cordeiro, tá? Reduções a gente tem também, por exemplo, o Pro Maranhão que a gente tem aí, tem vários incentivos, tem na lei 003 de 2010, né, que é aqui municipal, que não paga ISS, não paga aí IPTU, não paga um monte de coisa aí, entendeu? Para as empresas que se instalam aqui. Então, são várias situações em que a lei prevê que haja, né, que as empresas possam fazer uso dessa prerrogativa para pagar menos tributo, tá? Então, são várias situações. O que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes essas situações são provisórias, né? Por exemplo, essa lei aqui de Imperatriz, se não me engano, se não me falha a memória, a partir do momento que você adere a ela, ela tem um prazo de validade de 10 anos. Quer dizer, depois de 10 anos você vai voltar a pagar normal, tá? E a última situação pode ter o seu fim voltado para a relevância social ou econômica, que é o caso aí de igreja, né? Tá? Por exemplo, quem vende livros, né, livraria, essas papelarias que vendem livros, no caso, entendeu? Elas têm isenção em vários, na verdade tem imunidade, né? Tudo que é de papel assim, né, para jornal, para livros, revistas, tem imunidade, tá? Então elas não pagam tributos, tá? E a elisão das lacunas da lei é quando a lei não prevê todas as possibilidades que o tributo possa abranger. E lacunas do sistema tributário que permite o contribuinte escapar da obrigação tributária. Só que essa daqui de baixo, gente, isso aqui é o seguinte. Toda vez... Não, essa daqui é o que a lei prega. Então, nenhum agente da lei vai contra ela. Essa daqui não. Toda vez que o governo descobre, ele vai lá e cria uma instrução normativa da Receita Federal, cria uma lei, né, complementar, alguma coisa assim, para fechar essas brechas, tá? Então, as lacunas aqui, as brechas da lei, toda vez que elas ocorrem, o governo visa aí a dar um jeito de fechar isso. Agora eu pergunto para vocês, por que vocês acham que o governo busca fechar essas lacunas? Qual é o intuito dele? Arrecadar mais, não? Ou estimular as pessoas a operar dentro da lei, né? Não, sim, mas ó, tá dentro da lei. É que tem um buraco na lei. Mas eu estou na lei. Eu não estou fora da lei, tanto que é elisão, né? Ó, é uma elisão dentro da lei. Ó, vocês querem uma situação bem interessante mesmo? Por exemplo, aluguel de equipamentos, de bens móveis, máquinas e equipamentos. Aluguel de bens móveis, né, de máquinas e equipamentos, por exemplo, eles não se enquadram nem na tributação de ICMS, porque não é comércio,
E eles não estão na lei, da lei complementar lá, acho que é 153, se não me engano, né? Que é do ISS, tá? Então, não paga ICMS, não paga ISS. É uma brecha da lei. Lá nos serviços, né, não se enquadram lá como tributado por ISS o serviço de aluguel de bens móveis, né? No caso de máquinas, equipamentos. Então, você não paga ISS sobre isso, tá? É uma lacuna da lei. Só que até hoje não foi fechada, tá? Mas o que o governo pretende, né, toda vez que ele fecha uma lacuna dessa? Né? Olha, imagine o seguinte, você cobra ingresso, né, de todo mundo que entra no seu show, mas acharam uma portinha ali que, né, ainda não tem uma tranca, e você está deixando de arrecadar com essa portinha. Não é todo mundo que conhece, mas só os mais entendidos, né? Ou aqueles que cabem na portinha. Entendeu? Então você fecha por quê? Porque você pensa sempre em aumentar a sua arrecadação, né? Tá? Imagine que amanhã todo mundo conhece essa portinha. Imagina quanto eu não vou perder. Tá? É mais ou menos por aí. A revisão fiscal é o resultado do planejamento tributário corretamente elaborado, segundo a ética e de acordo com as normas tributárias. Deve ser utilizado antes da ocorrência do fato gerador, tá? Sua utilização se transforma em economia lícita de tributos com o uso de meios legais, tá? Para a otimização dos resultados da organização, tá? Agora vamos para simulação fiscal. A simulação fiscal, né, conhecido como elusão, né, é um fenômeno no qual o contribuinte coloca em prática uma série de atos considerados lícitos, mas desprovidos de causa, buscando evitar a obrigação tributária. Em outras palavras, o contribuinte utiliza meios válidos reconhecidos pela lei para se enquadrar em regime fiscal mais favorável ou obter vantagens fiscais, tá? A simulação fiscal encontra-se classificada entre a elisão e a evasão porque atende a todos os requisitos formais e materiais exigidos pelo fisco. Depois disso, a economia tributária ocorre mediante a utilização de negócios jurídicos atípicos, organizados como simulação, com a finalidade de evitar a incidência da norma tributária. Então, a simulação é o seguinte, é quando eu crio uma situação onde eu estou na lei, tá? Mas eu corro o risco, de repente, de, se for descoberto, identificar que aquilo ali era ilícito, né? Que, na verdade, a forma disso era diferente da essência, tá? O que quer dizer? Lembra que eu falei lá da distribuição de dividendos, tá? Qual o risco de se fazer essa distribuição de dividendos, né? O risco nenhum. O problema é que muitas vezes o proprietário, ele mistura as coisas, né? O que acontece? Ele manda as coisas dele para a empresa, vai pagando, né? E ao invés de, na hora que paga isso, considera-se como distribuição antecipada de lucro, né? Vamos lá, como que eu faço distribuição antecipada de lucro se eu não sei se a empresa vai dar lucro? Ou pior, e se a empresa não der lucro? Tá? Então eu corro o risco, vamos lá, do governo pegar ali e identificar isso, tá? Como que? Como um prolabore disfarçado de distribuição de lucro, tá? Porque o prolabore eu tenho todo mês. Por exemplo, quando a gente fala em funcionário pode ter participação no lucro, mas eu tenho que distribuir isso no máximo 2 vezes por ano. Eu não posso distribuir mais. Porque se eu distribuir mais, isso fica sendo salário disfarçado de distribuição de lucro. E salário tem tributação de INSS, né? Aqueles, no mínimo, aí, né, 37% a gente conhece.
né? Que pode ser, né? Pode ser aí 7,5%, 9%, 12%, 14%, vai dar uma alíquota quebrada, né? E até 28,8% da parte da empresa, tá? Então, dependendo aí, pode ser até 40%. Total de INSS sobre o salário, dependendo do salário da pessoa. Então, quando a gente tem uma distribuição de lucro além das 2 vezes por ano, né? Pode ser considerado pela Receita como que a empresa está fazendo, está disfarçando o salário em participação do lucro, tá? Então, é a mesma coisa que acontece com os proprietários. Tem que tomar esse cuidado, ser muito bem feito, porque é lógico, né, que a Receita tem muito poucos fiscais para poder fazer esse trabalho. Mas hoje ela está usando o principal fiscal que ela tem, né, que é a inteligência artificial. Então ela pode sim, a qualquer momento, identificar isso, né, e ser lançado isso aí como ser descaracterizado de distribuição de lucro, antecipado de lucro, ser passado como Prolabore, né? Tá? Aí se for Prolabore, já tem os 11%, que é da parte do sócio, tem que descontar, né? Lógico, limitado ao teto, né? Mas tem a parte da empresa também, que vai girar em torno de 25%, 26%, 27%, 28% aí até, né? Tá? Que geralmente é 20 mais 5,8, né? Quando é comércio, que aí pode ter 1, 2 ou 3% aí a mais, né? Do RAT, né? Tá? Então, gente, a simulação, né? É aquela situação onde eu estou fazendo tudo de uma forma legal, só que eticamente a gente sabe que isso não é o real que ocorre, tá? Acontece, por exemplo, abrir 2 empresas, né? Só para dividir faturamento, mas a gente sabe que é a mesma empresa, tá? Dos mesmos donos, só que geralmente tem um laranja que assume uma delas, né? Tá? Então a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Por quê? Porque a simulação, a qualquer momento, a gente corre o risco do governo descaracterizar ela, tá? Certo? A revisão, a simulação e a legislação no Brasil. Problema delicado que sempre se colocou, tanto no plano doutrinário como no campo jurisprudencial, é a distinção entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina de elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária designada de evasão fiscal. Com efeito, a linha divisória entre a elisão e a evasão é, por vezes, extremamente tênue, dificultando a distinção entre uma conduta que possa ser considerada contrária ao ordenamento jurídico e uma prática que leve à redução legítima da carga tributária, né? Depois eu vou passar para vocês aqui uns QR Code aqui, uns links, em que tem uma situação similar do Itaú Unibanco, que a Receita Federal, né, estava cobrando deles, né, dizendo que quando eles fizeram a união deles, né, fizeram a sonegação, um negócio assim lá, né, que era indevido, e cobrando uma multa de 25 bilhões de reais, entendeu? Só que assim, eles foram e mostraram que o que eles fizeram não tinha nada de ilícito, estava totalmente correto. Quem estava errado é a Receita, entendeu? E aí conseguiram sair fora. Porque nem tudo que a Receita fala, tá, gente? Nem sempre ela tem razão. É o entendimento deles. E aí você vai recorrer, vai rebater isso, né? E as coisas vai até ser julgado em cima. Se você conseguir provar que você estava correto, né? Porque, vamos lá, a Receita tem os algoritmos dela, tudo, né? A inteligência artificial, mas ela é gerenciada por pessoas, né? E nem sempre essas pessoas sabem de tudo também, tá? Crimes contra a ordem tributária. Vamos lá. O que a gente tem que ter cuidado, tá, gente? Porque é o seguinte, vamos lá. Você como contadora aí, tá? Se você orienta seu cliente errado, você paga o pato também, tá? Você vai estar lá no meio do bolo, lá que ele vai te arrolar junto como responsável por isso, tá? A prática de atos lícitos com o objetivo de evitar a concretização do fato gerador do tributo é o que tecnicamente se denomina elisão fiscal. Por outro lado, existem situações que podem ser consideradas como crimes. Sonegação fiscal,
E fraude? A sonegação é caracterizada como toda ação ou omissão dolosa com o intuito de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. De acordo com Carvalho, só há sonegação quando tiver ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, tá? Então, se houve o fato gerador e você não faz o pagamento, ou quando você vai fazer a declaração, você declarar menor, você entendeu? Tá? Por exemplo, antigamente, quando a gente não tinha nota fiscal eletrônica, né? Então, por exemplo, na hora de fazer a declaração para o governo, do que você tinha faturado, a pessoa pegava lá, vamos supor assim, pegava um monte de nota, lá dava 100 mil, não, vamos botar só 50. Deixava as notas de fora, só declarava aquelas notas mesmo que ele queria, assim, entendeu? As demais, não, ficavam, né, de fora. Era fraude, né, também, e era a sonegação. Por quê? Você já tinha gerado a obrigação tributária, né, você só não estava fazendo recolhimento, tá? Mas qual que era a chance de você ser pego nisso? A chance era de chegar um fiscal aqui e verificar que aquela nota tá ali bonitinha, que você faturou ela e você não pagou imposto sobre isso, entendeu? Tá? Mas com a nota fiscal eletrônica não dá mais fazer isso, né, gente? Porque o governo já sabe todas as notas que você emitiu, tá? Já a fraude é o ato ilícito no qual o contribuinte age deliberadamente contra as normas tributárias, com o único objetivo de burlar o fisco, reduzindo ou até eliminando o ônus tributário. Tais atos são identificados em situações na qual o contribuinte utiliza de forma distorcida os regulamentos tributários a seu favor, por meio de ato simulado, tá? Certo? Então, o fato de você, de repente, comprar meia nota, né, ou vender meia nota, isso é fraude, tá? Vamos lá. O Código Civil, né, a Lei 10.406 de 2002, lá no artigo 167, define os atos simulados, né, e os seus possíveis efeitos. Haverá simulação nos atos jurídicos em geral, quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas das que têm, né? Realmente, se conferem ou transmitirem. Quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. E quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Tá? Ou seja, eu estou alterando alguma data ali, tá? Para antes ou para depois. Em ambos os casos, né, tanto a sonegação fiscal quanto a fraude são reconhecidos como crime contra a ordem tributária. Né? Tá lá na Lei 8.137 de 90 e traz em seu artigo 1º as seguintes definições, né, as implicações. Crime: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Tá? Vamos lá. Uma coisa é falsa, que é você estar ciente do que está fazendo, a outra é por erro, tá? Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo a operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente. Tá? Reclusão de 2 a 5 anos. Tá? E essa é a implicação. Gente, acho que eu até comentei com vocês, uma vez uma situação que eu tomei ciência aí, por exemplo, tinha um pequeno supermercado aqui em Imperatriz, né? Ele tinha 3 caixas, né? Mas, na verdade, leitoras ali com cupom, máquinas com cupom fiscal só era 2. O outro era um cupom, como diz assim, é uma máquina, só que ela não registrava para o governo. Então, quando eles declaravam somente os 2, né, como se fosse só 2 máquinas, né, 2 caixas para o governo. Moral da história, né? Tem sempre alguém que uma hora vai ter raiva da empresa e vai denunciar a empresa, tá? Então, a empresa, de vez em quando, ela botava, né, aquele caixa que era fraudulento, né, para funcionar, ia todo vapor para poder faturar menos com ele, né, e faturava com os outros. Quer dizer, teoricamente eu conseguia, às vezes, 1/3 aí de redução. Até o momento que chegou uma pessoa lá, fez uma compra,
e foi para passar exatamente nesse caixa, tá? E passou, solicitou a nota, né? O caixa emitiu a nota, entendeu? Que emite, né, o papel, né? O cliente sai dali como se ele tivesse feito tudo certinho, né? Tudo dentro da lei, você entendeu? Ele pediu a nota fiscal, tudo, a empresa imprimiu bonitinho. Aí o que o fiscal fez? Né? Esperou depois para confirmar se aquela nota, que o nome é o coisa Z que te falava lá no seu final, se tinha sido enviada essa informação dessa compra que ele fez para a Receita Estadual. Final da história, não foi enviada. Isso, redução Z. Aí não tinha sido enviada, então ele foi lá e autuou a empresa e como diz, em vários desses itens aqui, você entendeu? Por quê? Porque ela estava faltando a fiscalização tributária, estava omitindo informação, entendeu? Ela estava com esquema de fraude, tá? Oi? Mas eu não trouxe dinheiro aqui, amor. Tá? Então, gente, ela armou o esquema para fraudar o governo, tá? Só que acontece, como que ele soube daquilo ali, né? Foi lá justamente para isso. Porque foi uma denúncia. Um funcionário, né, que saiu pé da vida com a empresa, denunciou a empresa, né? Foi lá, denunciou, né, anonimamente. Falou, ó, tal caixa assim, assim, assado, e ele não registra nada para o governo. E aí o fiscal foi lá como um cliente, fez a compra, e aquele cupom que ele pegou, ele usou como prova contra a empresa, você entendeu? E aí tome o fumo da empresa, né? Tá? É só isso aqui? Não, tem mais, gente. Aqui, ó. Fazer declaração falsa ou emitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. Deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Sabe o que é isso aqui? Sabe o INSS que você desconta do funcionário? Sabe o imposto de renda na fonte de desconto do funcionário? Tá aqui, ó. Ó, reclusão de 6 meses a 2 anos. Isso é crime, tá? Que outra situação aqui? Que os governos estão utilizando para enquadrar as empresas. O não pagamento de ICMS agora está tornando crime e não somente sonegação, tá? Por quê? Porque o governo está entendendo, né, e tem os órgãos aí, os jurídicos, né, a jurisprudência aí estão dando amparo para ele. Quando você vai numa loja e compra um produto, vamos lá, você foi lá no Liliane e comprou uma geladeira, tem lá 18% de ICMS. Você pagou R$2.000 de geladeira, tem ali R$360 ali de ICMS. Quem está pagando esse ICMS, que ele é por dentro, olha só, o ICMS é por dentro, né? É você. Quer dizer, naqueles R$2.000 que você está pagando, você já está pagando o ICMS. Quer dizer, se o Liliane atrasa ou deixa de recolher o ICMS, ele está incorrendo não em sonegação, ele está incorrendo em crime. Por quê? Porque ele é o sujeito passivo. Porque o ICMS foi cobrado de você, consumidor final, e não está sendo repassado para a Receita, tá? No caso estadual. Certo? Então, isso é o mesmo critério que eles utilizam. Por exemplo, você tem o funcionário, e aí você desconta o INSS funcionário. Quando você opta por não pagar o INSS, geralmente a empresa não paga a guia inteira. Eu já, pensando, né, legalmente na coisa, eu orientaria a empresa a não pagar o INSS da parte dela, mas pagar o INSS que é descontado do funcionário. Por quê? Porque o descontado do funcionário é crime. O que é parte da empresa não é sonegação, tá? É sonegação. Então, o crime é pior, tá? Sonegação, ele não pode prender. Não dei conta de pagar e pronto, acabou, entendeu?
Então, aqueles 20, 25,8% da empresa, tá? Aquilo lá é sonegação. Agora, a parte do empregado é crime. Por quê? Porque o funcionário já pagou, já descontou dele, você deixou de pagar isso para ele, né? Você descontou dele, você não repassou para o governo. Que é um problema grande que tem, né? Até tem uma empresa que tem alguns clientes, tem alguns funcionários que estão com esse problema, né? A empresa não faz o recolhimento do imposto de renda retida na fonte. Aí o funcionário vai lá, declara, né? Aí a empresa, a Receita faz o quê? Joga o funcionário na malha fina, por quê? Porque a Receita não recebeu aquele imposto de renda. Tá? Como é que eu vou devolver ao funcionário algo que eu não recebi? Mas o problema, a culpa não é do funcionário, a culpa é problema da Receita com a empresa. Então, o funcionário, nesse caso, abre um processo, questiona lá, mostra que foi descontado dele, que ele não tem nada a ver com isso, entendeu? Se a Receita não dá conta de fiscalizar a empresa, é problema da Receita, não é problema dele. Tá? Que ele pagou, ele pagou. Se a Receita recebeu, é outra história. Então, entra em acordo Receita e empresa. É onde a empresa, geralmente a Receita vai lá, negativa a empresa, né? Não dá CND, um monte de coisa. E vai cobrar. Mas ela pode pegar os diretores aí, ó, e punir eles com reclusão. Você entendeu? Porque é crime, tá? Exigir, pagar ou receber para si ou para contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto de contribuição como incentivo fiscal, tá? Então, tudo aquilo que é incentivo fiscal não pode ser utilizada para ninguém. Isso fica na empresa, o máximo que você aumenta a capital social da empresa, tá? Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído, né? Aquilo que foi colocado ali. Incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento, tá? Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública, tá? Então, todas essas situações aqui, ó, reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, cuidado, tá? Que, às vezes, o dono da empresa manda o contador fazer e depois fala, não, eu nunca pedi isso. Então, toda vez que ele mandar você fazer, você manda ele te passar um e-mail, tá? E você guarda esse e-mail como se fosse a sua carta aí de alforria, tá? Porque senão você tá lascado, tá? Tome cuidado. Exemplos mais comuns de sonegação e fraude, tá? Venda sem nota, ou venda com meia nota, ou duplicidade de numeração de notas fiscais, ou com a mesma chave de identificação. Nesses casos, há o risco de interceptação da mercadoria em trânsito pelo fisco. Há outras situações que podem ser utilizadas pelo fisco para identificar essa infração. Constatação de furo no estoque, depósito em conta corrente da empresa ou do sócio sem a devida origem comprovada, tá? Passivo fictício ou saldo negativo de caixa. Nesse caso, há a presunção, né, de omissão da receita por parte da empresa contribuinte. Uma situação que indica a fabricação de receita pode ser identificada pela existência de contratos de empréstimo, né, para justificar a entrada de valores monetários de maneira fictícia, em substituição à receita decorrente da venda realizada, certo? O fisco pode facilmente identificar a irregularidade por meio de análise feita no contrato de empréstimo, no qual geralmente fica comprovado que o mutuante, né, a pessoa responsável pelo repasse do valor, não tem recursos financeiros suficientes para fazer esse empréstimo, tá? Ou em sua conta bancária quando não há qualquer movimentação financeira. Então, tem muita gente que é criativa, né? A gente chama assim de contabilidade criativa, tá? Para não falar pedalada. Gente, tem para tudo, né? A coisa para ser feita errado, eu sempre falo, tem que ser muito, muito bem pensada, muito bem executada, para não deixar furos, tá? Porque se deixar furo, aí e o governo pegar, né? Tá? E o governo é o seguinte, é igual dívida que você tem no comércio. Você foi lá, comprou numa mercadoria aí e não pagou a conta. Aí você espera 5 anos para o seu nome sair do SPC Serasa, né? Tá? Aqui é a mesma coisa. Você fez uma caca dessa, você espera 5 anos. Torce para a Receita não te pegar em 5 anos, tá? Aí depois de 5 anos, aquela que você fez ali, né, acabou. Mas aí você já fez outra, né? Então, aí vai contando 5 anos da outra, e assim vai, tá? Porque depois de 5 anos eles não podem mais te cobrar nada, tá, gente? Tá?
Então, hashtag, né? Tem um santo forte. Deixar de recolher tributos descontados de terceiros na condição de sujeito passivo, né? E não recolher tributos retidos de terceiros também constitui crime tributário, tá? Como exemplo de tributos retidos, temos o imposto de renda retido na fonte, INSS, a parte do empregado, ISS retido na fonte, ICMS retido por substituição tributária. Nesse caso, além do crime de sonegação, há a existência do crime de apropriação indébita, ó, tá? Código Penal, artigo 68. O 171 é de estelionato, né? 168 é apropriação indébita, tá? Distribuição disfarçada de lucros aos sócios acionistas de uma empresa. Podemos citar como exemplo claro o pagamento de despesas particulares do sócio e empréstimos a sócios ou pessoas ligadas à empresa em condições prejudiciais para a empresa, tá? Esses foram os principais exemplos de crimes contra a ordem tributária e, por se constituírem dessa forma, estão sujeitos também a multas e demais implicações, tá? Então, gente, na hora de orientar seu cliente, tome muito cuidado. Tenha ciência de tudo que você pode incorrer, tá? Vamos lá. O governo não fica parado, né? Com a intenção de inibir o planejamento tributário, o governo criou a norma anti-elisão, na tentativa de tirar do contribuinte o único meio de planejar fiscalmente seus gastos. As estratégias adotadas pelas empresas são alvo constante de procedimento de fiscalização de novas legislações, tá? É o que a gente falou. O governo, quando vê que tem alguém encontrou uma brecha, ele vai fiscalizar essa empresa. Se realmente a empresa estiver certinha, bonitinha, de repente ele vai passar para frente, olha, tá aqui, eles estão legal. Infelizmente nós demos bobeira aí, né? E precisamos aí, se quiser, tampar essa brecha. Então, vamos fazer uma lei aí para tampar isso. Vamos fazer uma instrução normativa, cada caso é um caso, né? Tem que ver qual vai se enquadrar, tá? Uma vez que elas pretendem coibir práticas anteriormente, né, que anteriormente eram permitidas, justamente por haver lacunas na legislação tributária. A norma anti-elisão entrou em vigor com a publicação da Lei Complementar 104/2001, que introduziu alterações no CTN, o Código Tributário Nacional. Entre as alterações, uma das mais importantes consta no parágrafo único do artigo 116. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, tá? Ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, tá? O texto se limita apenas aos atos de fraude e sonegação. Embora ainda aguarde regulamentação, a norma provoca discussões que não podem ser ignoradas. Portanto, um planejamento tributário bem elaborado, considerando os preceitos legais e normas regulamentadoras, é de suma importância para o desenvolvimento financeiro sustentável da empresa, tá? Vamos lá. O que é importante? Pensa. Se vocês tentarem de tudo, né? Eu já vi outras empresas, não tem nenhuma que faz nada diferente, gente. É porque dificilmente vai haver uma brecha para se fazer uma redução tributária nesse caso, tá? Então, cuidado com a contabilidade criativa, tá? Cuidado, tá? Porque a contabilidade criativa geralmente ela leva vocês a uma sonegação ou aí até uma simulação, né? Na melhor das hipóteses, uma simulação, tá? Vamos lá. Tem esses links aqui que eu estou passando para vocês aqui, tá? Se vocês acessarem os QR Codes aí, né? Abram a câmera do seu celular, né? Deixa eu abrir aqui para acompanhar vocês aqui. São alguns artigos aí, né? Algum material que é sobre exatamente sonegação fiscal, tá? Esse primeiro que nós temos aí, por exemplo, é lá da Folha, né? Então, nós temos alguns grandes casos que ficaram aí, né? Como eu já tinha lido ontem, eu não consigo ler hoje, tá? Mas aí tem um caso do Neymar, tem um caso aí do Itaú Unibanco, tem alguns casos aí que vocês vão ver, tá? Então, entra uma vez só, não vai conseguir entrar duas, tá? Professor, tem algum que ensina? Oi? Se tem algum que ensina.
Não, ó, não, ensinar não ensina não, mas mostra para vocês o que eles erraram, né? Na verdade, assim, o do Neymar, por exemplo, né? O que é o caso do Neymar? É o seguinte, ele criou uma empresa para receber os direitos dele, você entendeu? E o governo achava que ele tinha que receber isso na pessoa física, você entendeu? Porque na pessoa física a tributação é muito maior do que na pessoa jurídica, tá? Essa foi a jogada dele. Só que o governo não conseguiu, isso foi lá para cima, lá, e eu não sei se não quiseram, né, ou se realmente entenderam que ele não devia. Mas eu acho que no jeitinho brasileiro, falou assim, cara, é o Neymar, bicho, vamos pegar leve com o menino aí, ó. Ele trouxe a Olimpíada para nós, né? Quem sabe ele vai trazer uma Copa do Mundo aí também, né? Tá? Mas, para vocês terem uma noção, essa mesma questionamento que o Neymar está sofrendo aqui no Brasil, sofreu aqui, ele sofreu na Espanha também, tá? E lá o processo está seguindo. Ele não ganhou medalha para a Espanha, ele não vai jogar a Copa para a Espanha, então, você entendeu? Essa outra de baixo aqui, ó. Oi, pode falar aí. Quem tá falando aí? Essa de baixo aqui, se vocês verem aí, é o que eu falei para vocês do ICMS aí, tá? De recolher, cobrar o ICMS do vendedor, do cliente, né? E não repassar. É o presidente aí, o dono da Ricardo Eletro. Ele chegou a ser preso, tá? A dívida tributária dele com o Minas Gerais, Ministério Público lá, né? É de 14 milhões que está sendo cobrado, né? Entendeu? Que deixou de recolher. Então, por quê? Eles estão usando justamente esse argumento de que, como a gente viu aqui atrás, ó, tá? A apropriação indébita. Por quê? Porque foi retido, né, do funcionário na verdade, é o ICMS por substituição, né? Que ele reteve o ICMS, ele te cobrou o ICMS, né? E lógico, se deixasse pra gente não ia pagar ICMS nunca, né? Ele cobrou de você ICMS e ele não repassou, tá? Então, ele aí chegou a ir pra cadeia, tá? Passou uns dias na cadeia lá, tá? Chegou a ser preso em São Paulo no último dia 8 de julho em operação deflagrada pela Secretaria da Fazenda, né, Polícia Civil e pelo Ministério Público dentro das investigações que levaram a denúncia apresentada nessa quarta. Isso aqui foi lá foi publicado 11 de novembro de 2020, tá? Então é novinho aí, ó, fresquinho, tá? Mas a ideia aqui é justamente essa, tá? Eles falam que aqui o montante aproximado que teria deixado de ir para os cofres públicos, isso entre 2017 e 2019, tá, gente? Foi de 80 milhões, né? Então aí ainda estão apurando possíveis crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, tá? Lógico que às vezes tem alguma coisa a mais, né? Tem um outro aqui, ó. Esse outro também. Esse aqui tem vários tópicos aí que vocês vão encontrar aí falando sobre sonegação fiscal, tá? Eu não quero que vocês aprendam a fazer sonegação fiscal. Eu quero que vocês aprendam como não fazer. O jeito certo de fazer a elisão fiscal, tá? Então, aqui nesse, vocês vão ter várias situações aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que tá me bloqueando aqui. Deixa eu pegar de novo aqui. Aí ele fala do fundador da Ricardo Eletro. Aí vem o criador do antivírus que foi preso na Espanha, entendeu? E vai. Aqui do Ricardo Eletro fala umas 3 vezes. Aí fala do Luciano Hang, que sonegou 2,5 milhões, entendeu? E vai. Santander aceita pagar tributos para ficar livre de depoimento de CPI. Então, gente, o planejamento tributário é muito bom, tá? É primordial para as empresas fazerem ele. Só que a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, o empresário ele quer pagar menos imposto. E, às vezes, não dá para pagar menos imposto, tá? E o pior, muitas vezes ele quer pagar menos imposto sem mudar nada, né? Como, por exemplo, eu tenho cliente que eu falo assim, olha,
Se você quiser pagar menos imposto, vamos para o lucro real. Mas ele não quer, entendeu? E, como diz, não existe milagre. Tá? Eu gosto muito de uma frase assim, não existe almoço de graça. Tá? Se você tentar fazer algo desse, você vai conseguir por um tempo? Vai. Só que você corre o risco de ter problema lá na frente. Tá? Então, pensa bem. Tá? São situações que nós temos aí que pensar e nós temos que ter o maior cuidado na hora de orientar nosso cliente. Tá? Nós não somos mágicos. Tá? O que nós temos que ser estudiosos, tá? Conhecedores, especialistas daquilo que a gente se propôs a fazer. Agora, nós não fazemos milagre. Tá? Eu falo muito assim, às vezes o cliente fala assim, passou um cara aqui oferecendo isso, você que sabe, você quer ir com ele? Fica à vontade. Ele, não, você está doido? Bom, se você acha que ele, né, oferecendo milagre, né, vai atrás. Né? Mas, tá, é risco. Certo, gente? Pessoal, lá no portal tem atividade lá esperando vocês, tá? Para variar, ok? E duas coisas, eu preciso que vocês façam lá, né? Aí, essa semana, façam o ED de vocês, vão dar uma pontuação aí no ED. E o portal, a questão do desafio nota máxima, que andou dando um BOzinho no final de semana, né? Mas já fui informado que tá ok, tá? Então, vocês podem fazer. Aí, eu vou dar um prazo para vocês fazerem ele. Eu vou pedir a relação para o Kennedy na sexta-feira, tá? Ou no sábado. Pessoal, quem tira no final de semana que eu gero a pontuação para lançar lá para vocês. Tá bom? Olha, faz aí tudo até sexta-feira aí. Que aí no sábado eu peço a relação para o Kennedy, tá? Para poder pontuar vocês. E essas atividades, e depois eu vou puxar o relatório lá também e vou fazer a pontuação. Tem atividade semana passada, né? E agora dessa semana, tá? Ok? Então eu já, provavelmente aí daqui no final de semana eu já começo a lançar esses pontos dessas atividades que vocês estão fazendo lá, tá? Então, de repente, começar a aparecer, ô professor, por que fulano tem 200 pontos e só tem 100? Tá? Então, lembra que você teve a atividade para fazer e não fez. Certo? Ok, gente? Bem, professor. Diga. O senhor vai pedir do ED e desafio nota máxima, né? Porque, né, de a relação? Exatamente. ED e o desafio nota máxima. Beleza. Tá? Aí a gente não vai ter parcial, tá? A nossa parcial vai ficar em cima disso aí. Talvez eu dê, tipo assim, vamos lá. Vamos lá. Quem de repente, por algum motivo, só conseguir regularizar sua matrícula após o prazo, também a pessoa não pode ficar prejudicada. Mas essa pessoa, que é o que a gente vai conseguir saber quem foi que regularizou depois ou não, tá? Então, essa pessoa que de repente acontecer isso, aí eu faço alguma atividade para ela, né, para valer isso depois, ou eu prorrogo o prazo para essa pessoa, tá? Mas é só nos casos. Agora, aqueles outros casos, tá tudo que eu tiro relação, a pessoa tá linda e maravilhosa, já tá no portal. Se tá aparecendo para mim, tá? É porque já tá tudo ok. Então, já tá ali, como diz, eu não posso ficar passando a mão na cabeça também, né? Certo? Dúvidas Oi, aí? professor. Certo, professor. Uma duvidazinha, porque na hora que o senhor começou a comentar sobre isso aí, antes eu saí para ir no banheiro, eu voltei em cima da hora quando o senhor falou em relação ao ED e o nota máxima. O desafio de nota máxima é até amanhã, dia 10. E o ED também? Tudo até sexta-feira. Tudo até sexta-feira. Vou pedir a relação um pouquinho só no sábado. Tá? Ah, até sexta-feira é porque o senhor tinha colocado a foto lá no grupo até dia 10. Eu sei. Agora até sexta, porque deu BO no portal esse final de semana que não estava conseguindo acessar o desafio, né? Então, estamos prorrogando o prazo aí para vocês, tá bom? Ah, glória a Deus. Professor, Oi. eu já entrei lá e fiz, eles liberam uma quantidade, né, de exercícios pra gente fazer. Eu já fiz uma remessa, aí vai liberar agora dia 8. Tem que fazer essa para poder ganhar os pontos ou... Fazer tudo tiver liberado até o dia... Que dia que é sexta? Dia 12, né? Ah, tá. Beleza, então.
vocês atualizam, porque aí eu peço para o Kendi, ele me manda uma relação, essa relação vem aparecendo quanto que fez, né? Então, tipo assim, vamos pensar lá, a Highlander fez 5, a Sonaira fez 2. Opa, tem alguma coisa errada com a Sonaira aí, né? Você entendeu? Não é porque, como estava o dia 10, realmente, estava dia 10, mas só que ia liberar só, parece que liberou ontem a outra parte lá, mas eu vou fazer, valeu. Não, beleza, tá? Aí vamos lá, vamos juntar. Ó, eu deu gosto de ver, eu peguei uma relação outro dia, eu olhei lá, tem gente lá, não é nem dessa turma aqui não, tá? Tem uma aluna lá que tem 2.700 pontos de atividade. Sabe daqueles 3.500 que pode atingir? A pessoa já está em 2.700. Uma semana ela não tem que fazer mais nada. Eu falei assim, ó, se todo mundo fosse assim, eu ficar tranquilo demais. Tá? Então, motivem-se, não deixe para depois, viu, gente? Que aí depois vira correria. Vocês perdem tanto tempo aí no Instagram, no WhatsApp da vida, vendo status aí. O povo assim, professor, você viu lá meu status no WhatsApp? Eu falei assim, não, fica isso, que eu nem sei olhar direito. Tá? Então, gente, ó, essa atividade tá lá, tá aberta só hoje, tá? Até 11h59, tá? Tá, professor. Boa noite.